Hello pessoas, mais um vídeo começando em Busan, Coreia do Sul. E aqui, até agora, eu não fui em nenhum restaurante comer, só tô pegando marmitinha da conveniência. Eu comprei essa marmitinha aqui que é com carne, tipo, parecido com o tonkatsu, mas não é, arrozinho misturado com cenoura, uma salsichinha. E eu peguei gelo para nós fazermos, tomarmos o suco. Aqui. Aí eu peguei suco com cenoura maçã pra bom pra imunidade e pra comer alguma coisa de fruta, né? Eu sei que não é 100% natural, mas é melhor que nada. E comprei banana. Acho que veio umas 7 banana nanica, daquelas maiores. Eu paguei 3.500, que dá R$13. A banana acho que é a única fruta que é barata em todo canto que você vai, né? Tem alguns lugares que é muito mais barato, mas em comparação com as outras frutas que são vendidas aqui na Coreia do Sul, no Japão, até que tá ok, porque eu pagava isso na minha cidade. Mas eu comprava 1,5 kg, 2 de banana e era esse preço, né? Não sei, peso eu não sei quanto que dá. E aí, quem assiste dorama também vai entender porque que é legal fazer isso, porque é uma coisa... E quem assiste também, pessoas que moram aqui que fazem review, né, de comida das combines. É um suco meio parecendo suco, a cor dele, vamos ver o gosto. E eu esqueci de pegar canudinho. Vai no copo mesmo. É gostoso, mas é doce para peste. E não é saudável como eu imaginei, não. Estava totalmente errada. Ai, Jesus. Tem gente que faz esse daqui e eu vou fazer. Não sei que dia ainda. Que mistura o suco com soju, que é a bebida destilada daqui da Coreia do Sul, e eu quero experimentar pra ver se isso é bom. Deve ser, porque soju com cerveja é bom, que é o somek. Aliás, no episódio anterior eu fui com meus amigos, a Sapna, que é uma indiana que tava aqui no hostel, e o Kai, que é um californiano, não, ele é americano de Seattle, nos Estados Unidos. E aí eles me convidaram pra ir numa região aqui que chama Bupyeong, se eu não estiver falando errado. Vou por aqui, Bupyeong Market, uma área de mercado noturno, é aberto, né? É tipo um mercadão, fish market, tem perto de 2 fish markets muito famosos que tem aqui. O Gyeopo, eu não sei se eu tô falando certo, mas eu vou escrever aqui, e o Japalgi, acho que é alguma coisa assim, também. E tava assim, várias ruas lotadas, é tipo um calçadão, entre aspas, não é calçadão porque passa carro, né, mas é como se fosse, e uma área cheia de restaurante, de comida de rua, super gostoso o ambiente lá, nossa, eu adorei. Aí eu gravei algumas coisas, não gravei muito no lugar onde que a gente foi beber somek, porque tava tocando música, e se toca música, tem direitos autorais no YouTube. Provavelmente eu vou ter que mostrar sem eu falar, vou ter que cortar o áudio e colocar uma música que eu tenho da Epidemic Sound pra não ser penalizada, né, por direitos autorais. Não que eu não tenha autorização para usar. E aí é isso, eu vou almoçar, aí eu já mostro pra vocês a marmitinha. Aí eu subi aqui no 3º andar, que é onde que fica a cozinha mesmo, que lá embaixo do 1º andar tem... Não é cozinha, né? Tem água quente, tem micro-ondas, se quiser fazer uma comidinha rápida ali, esquentar. Aqui já tem fogão, que eu já mostrei pra vocês. E aqui não toca música, porque lá embaixo eles deixam uma playlist de música ligada o dia inteiro. E aí é outro problema pra mim, porque eu não consigo gravar por causa dos direitos autorais, dos benditos direitos autorais. Tipo um tonkatsu mesmo, que aqui vem também pork cutlet. Geralmente pork cutlet é o tonkatsu, que é a costelinha. E aí vem com esse molho pra colocar aqui em cima. E essa é a minha comidinha de hoje.
Aí isso tudo aqui deu 8,100 o won. Marmitinha e o suco. É, tão baratinho, não. Divide por 257, mais ou menos vocês vão ter uma base de quanto que dá isso em real. Acho que menos de 30 reais. Nossa, é bastante molho que vem, caraca. E eu acho que eu deveria ter esquentado esse molho, porque ele está gelado. Gostoso. Ai, lá no Japão tinha mais opção de marmitinha pronta em combine, né? Que são as conveniências de lá. Mais saudáveis do que aqui. Mas é porque também o 7-Eleven que tem aqui perto de onde eu tô hospedada é pequenininho. Bem pequenininho. Então eles têm menos opções, claro. Não descobri o que é isso até agora. Ah, é gengibre. Batata. E a salsichinha. Se eu não me engano é essa mesma salsicha que vai no corn dog. No hot dog coreano. Começando mais um dia em Busan. E eu tô indo atrás de... Agora são 5 horas da tarde, porque tá muito quente aqui já. Tá começando, chegando perto do verão. Então eu tô sem ânimo para sair com o sol quente, gente. Eu não fazia isso nem no Brasil. Eu não vou fazer isso aqui não. Eu não gosto de ficar torrada. Então estou indo agora numa montanha aqui. Eu acho que eu vou chegar perto dela porque eu tô indo num templo. Acho que não vai dar tempo de visitar o templo porque eu acho que já fecha agora. Mas eu vou... É o templo que eu achei mais próximo dessa montanha, porque todos os outros caminhos que eu tava fazendo aqui no Naver, simulando pra chegar lá nessa montanha pra ver o pôr do sol, ele tava me levando num lugar que eu tinha que andar 45 minutos pra chegar a pé. Então esse talvez eu ande menos, não sei, vamos ver comigo. E aí saindo ali do hostel eu vou andar uns 12 minutos pra chegar no ponto de ônibus e provavelmente vou pegar 2 ônibus. Fala nisso, preciso achar uma conveniência pra recarregar meu T-Money, porque eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente pra voltar. Aqui já é um lugar bem mais movimentado de onde eu tô hospedada, não dá nem 10 minutos de onde eu tô hospedada. Tem um túnelzinho que eu acabei não gravando porque tinha bastante gente. E aqui eu fico meio receosa de ficar gravando porque o pessoal aqui de verdade leva muito a sério essa questão de privacidade e eles não gostam de ser gravados. Vou ver se na volta eu consigo gravar. Aí passando esse túnelzinho já chega nessa parte, nessa areazinha central, como se fosse um centrinho mesmo. Tem muito mais restaurante, muito mais conveniências maiores. Aí provavelmente eu vou jantar ou lá perto de onde eu vou, na montanha que eu quero ver o pôr do sol, ou aqui na volta, porque pelo que eu tô vendo na previsão do tempo não vai ter mais dia de sol. A partir de amanhã é chuva. Até o último dia que eu vou ficar aqui na semana que vem. 자들을 꼭 잡아주시고 버스가 정차면에 완전히 정차한 후 승하차 하여주시기 바랍니다. Vou gravar um pouquinho para vocês verem como que são os pilotos de ônibus aqui. 이번 정류장은 3번서 입구입니다. Para não cair.
Cheguei aqui no templo e olha que coisa mais linda. Em 2022 eu não visitei esse templo. Ele chama Sangwon-sa, que o Sa no final significa templo. É maravilhoso. Segundo o Google, ele fica aberto 24 horas. Então acho que eu vou ficar por aqui pra ver o pôr do sol. Gente, que coisa mais linda. Uau. Eu quero chegar ali pra vocês terem a dimensão da altura desse templo. Deixa eu andar aqui na calçadinha pra não ser atropelada. E vocês viram aí a câmera chacoalhando por causa da velocidade do piloto de ônibus. Que eu não chamo motorista de ônibus aqui, é piloto de ônibus, gente. Pô, os motoristas de ônibus da Coreia são, já falei isso, vou repetir, são pilotos. Eles andam só pisando no acelerador. E a cada brecadona que eles dão, eu caí quase 2 vezes hoje entrando no ônibus, porque a hora que eu entrei eles continuaram andando, e aí até eu sentar, minha filha, fui cambaleando. Mas não deu pra gravar. Gente, é impressionante isso daqui, caraca. E tá tendo oração, coisa mais linda. Eu vou subir pra mostrar pra vocês. Tô descendo pra mostrar e depois vou subir. Falei errado. Eu queria descer pra mostrar. Uau! Caraca! E o calor, como eu tava explicando, não tá... Como fala? Não tá pra mirim, não. O calor aqui tá feroz. Então, saí do rosto às 5 horas da tarde pra pegar o sol mais fresco. E realmente vai refrescando. Tá calor, óbvio, né? De eu andar eu já suo pra caramba. Mas só de não estar naquele sol ardido na sua cabeça, já é bom. Eu não curto. Eu não curto andar nesse solzão quente. E aqui, quando eu falo de templo, significa templo budista também, igual no Japão. A maior parte da população aqui da Coreia do Sul é cristã. Eles são a maior parte protestantes, né? Mas tem católicos também, uma menor parcela. E tem outras religiões em menor proporção, né? Mas essas duas são as principais, budismo e cristianismo. E vocês já sabem também, nem vi se paga pra entrar. Não sei se isso tá fechado, não tem ninguém aqui, tem uns valores aqui. De 130 mil, acho que não é entrada não, porque é muito caro, 130 mil pra entrar, né? 330 mil, quer dizer. Eu não sei agora aonde que eu entro, pra onde eu posso andar. Descobri aqui agora. Ali tem uma pagoda, que coisa mais linda. E eles estão entoando um mantra. Que é oração, né? Eu falo mantra, mas é oração. Uau. Gente, eu vou ter que gravar de perto pra vocês verem. A arquitetura coreana também é de cair o queixo. E sempre predomina esse verde com o vermelho. E olha o contraste, né? O templo tá aqui, a cidade lá. E tem essas fitinhas penduradas e dá toda uma poesia pro lugar, né? Olha que coisa mais linda. E vamos de escada, porque se a gente não sobe escada, a gente não tá na Coreia do Sul. Não sei se eu posso gravar. Ah, acho que é uma gravação. Quero sair daqui não, eu falei que eu ia vir aqui rapidinho aí já subi, que aí eu vou subir pra pegar o pôr do sol. Mas é tão bonito que eu acho que eu vou ficar por aqui.
Se der pra ver o pôr do sol, bem. Se não der, amém. Olha esses detalhes. Tá doida. Muito bonito. Uau. E aí circunda quase tudo aqui. E aí tem a pagoda aqui no meio, que linda. E aí fica cheio dessas florzinhas nas escadas. Tem desse lado, aqui, lá, tá vendo? E aqui. Tem um caminhozinho ali pra cima, então deve poder ir. Se não tiver nada escrito proibido, eu tô indo. Se eu for barrada, eu volto. Vocês já sabem também das minhas regras. Quando eu não vejo placa, eu vou me enfiar. Mas se as pessoas me mandarem voltar, eu volto. Nunca aconteceu. As escadas. Ah, e aqui, bastante lugar aqui na Coreia tem esses tapetinhos que parece corda, que é pra não... Tá vendo? Que não é pra não escorregar. É muito bom. E assim, ó. Gente, não tem ninguém aqui. Ou eu não posso andar onde eu tô andando, ou é porque o povo veio aqui cedo. Aí você vai subindo, vai ficando cada vez mais bonita a vista. Agora já são umas 6. Deixa eu ver se confirmar se é isso mesmo. 6 e 4. Errei por 4. Tem mais aqui. Tem uma área em reforma. Uau. Ali pelo jeito não pode pisar essas plaquinhas. Eu não sei a tradução, não vi ainda, mas pelo jeito é pra não pisar. Porque senão você passa nas flores ali. E olha esse templo. Caraca. Eu nunca tinha visto um assim com as telinhas laranjas. O corvo fazendo arte. O que você tá fazendo arte? Hã? É. Olha isso, que linda. Parece um ser humano conversando, o corvo. Mais uma vez gravando aqui de cima. E eu vou subir pra ver se eu consigo ver o pôr do sol. Um caminhozinho ali. É outra coisa que eu sempre digo aqui da Coreia. Como eu já vi em 2022, quem quiser ver a minha passagem de um mês por aqui em 2022, tem nos destaques lá da rede vizinha, nos stories. E lá eu falava muito, agora eu vou repetir aqui, porque é novo, né, fazendo vídeo no YouTube, que a Coreia sabe aproveitar os seus espaços, então eles fazem, e eles fazem de forma bonita, né, não aproveita de qualquer jeito, não. Olha que lindo. Não é fácil subir, não, mas é bonito. Pra quem tem problema no joelho e coluna, não é fácil. E aí aqui a gente vai tendo outras vistas dos pavilhões, né, dos templos. Tem vários pavilhões, tamanho. E o pôr do sol é lá pra cima. Eu nem sei se eu vou conseguir ver o pôr do sol de lá, porque eu não sei se vai alcançar a altura certa pra ver. Talvez daqui dê pra eu ver lá, mas assim, a luz batendo lá, né, do pôr do sol e talvez o céu. Vamos ver. Porque de acordo com o Naver Map, que é o mapa daqui da Coreia do Sul, pra chegar na montanha que dá pra ver o pôr do sol, era 45 minutos caminhando. E o pôr do sol é 7h40. Então eu tenho 1h40 pra chegar lá. Será? O duro? Que depois é mais 45, 50 minutos pra voltar. Aqui dá pra ver melhor, que eu tinha falado pra vocês que é a primeira vez que eu vejo com esse telhado laranja. E olha que contraste bonito do verde, vermelho e laranja. Até então eu só tinha visto assim, com o telhado cinza. Grafite.
sei lá, continua, ó, escada acima. Só que essas escadas toda poética, toda de madeirinha, bonitinha. E quando não é de madeira, geralmente tem aquelas cordas que eu mostrei pra vocês aqui antes, que é pra pessoa não escorregar. E os idosos daqui me deixam no chinelo, né? Porque eles fazem isso daqui de exercício. Sobe e desce aqui numa velocidade. Ainda não cruzei com ninguém, mas se der a sorte de gravar, vou mostrar pra vocês. Tem alguém subindo ali na minha frente, mas não é idosinho não, é uma pessoa um pouco mais velha que eu. Isso eu já tava reclamando das escadas do Japão. Aqui é umas 5 vezes pior. Mas é bonito, quero ver pôr do sol. Vamos subir, né? E lá, ó, o templo lá atrás, com o telhadinho laranja. Vocês vão ouvir bastante cafungada aí no vídeo. Ai, mosquito. Mosquito não, um bicho esquisito. Olha esse telhado laranja, gente, que coisa mais linda. E aí você vê essa maravilhosidade que é o país e te faz refletir que aqui é um país super seguro, mas ao mesmo tempo tem uma tensão muito grande por causa da Coreia do Norte. Qualquer diarreia que os governantes tiverem entre eles pode ocasionar uma guerra de novo entre as Coreias. Mas você percebe que a população tá nem aí. Eles quando mandam alerta, parece noticiário, eles continuam vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Não sei se internamente é a mesma coisa, né? Mas eles aparentam não ligar, porque acho que eles estão acostumados também com essas trocas de farpas entre as duas Coreias, né? Mas aí você fica vendo essas belezuras aqui e pensando que a qualquer momento pode acontecer. Espero que não. Mas a gente tá vendo aí, em vários outros países, o que tá acontecendo na nossa cara no século XXI. A gente tá presenciando genocídios, a gente tá presenciando colonizações violentíssimas, apagamento de cultura, e não estamos fazendo nada, então tudo é possível, gente. O ser humano, quando ele quer ser ruim, ele é com vontade. Aqui tem um deckzinho. Nesse deck aqui você consegue ver a cidade ali embaixo. E agora tem esse e esse. Só que para ver o pôr do sol temos que subir. Então vamos subir. Mas tem esse, qual que eu vou? Vou aqui, né? Depois eu que lute lá em cima se der errado. E aqui, tava falando de segurança, tô andando sozinha. Tem praticamente ninguém. Tinha um moço aqui na minha frente, mas já se foi. E eu não me sinto nem um pouco inibida de vir aqui, acuada, quer dizer, né? Seria a palavra certa. E nem com medo de ser atacada. Diferente do país onde eu nasci, eu não teria coragem de fazer uma trilha dessa sozinha, dependendo do lugar que fosse, né? Tipo uma academiazinha do lado de fora, mas eu acho que eu vim errado, porque tá vindo gente daqui, ó. Então eu acho que é pra ali. Porque aqui, ó, não tá muito... Como fala? Muito batida, não. Tá mais ali, ó. Ali tem aquela cordinha que eu falei pra vocês, e aqui já não tem nada. Ah, tem escada ali. E vamos com o projeto de escada, que eu chamo de projeto de escada, porque só tem umas madeirinhas aqui. Mas eu fiquei esses 2 últimos dias mais no hostel. Ontem eu não fiz nada fora do hostel. E aí as minhas dores deram uma boa melhorada e eu voltei a fazer exercício dia sim, dia não. Hoje, inclusive, a hora que eu voltar, vou ter que fazer. Eu não fiz de manhã porque tava muito quente. E aí
Deixei pra fazer no fim da tarde, à noite. Isso daqui tá me lembrando de Jeju. Eu fui fazer uma trilha em Jeju pra ver pôr do sol em 2022. E aí, fui andando, subindo. De repente chegou uma parte que descia. Ou seja, não vi o pôr do sol. Porque pra ver o pôr do sol você tem que estar do alto, né? Ou num lugar limpo. E aí era no meio de mata. E aí foi, acho que quase 2 horas ida e de volta. Espero que não seja a mesma coisa aqui, que eu chegue no lugar aberto pra ver o pôr do sol. Dá pra ver? Já estou derretida. Também, ó o look hoje, all black. Mas eu não peguei sol não, então não tem problema. Estou na paleta de cores coreana. O povo que gosta de preto e branco. Até nos carros você vê isso. Avisto penumbras de sol. Pode ser que eu esteja chegando. Pode ser que eu esteja me iludindo. E ali o sol. De vez em quando ele aparece aqui no meio das árvores, mas acho que não vai dar pra pegar no vídeo. E estou eu empenhada em chegar no topo. Pra conseguir ver, ó. Então, acho que mais pra cima, né? Na teoria, topo é pra cima. Isso aqui você vê bastante na Coreia também, que eles colocam, vão fazendo montanhas de pedras, como forma também de fazer pedido, agradecimento, pra montanha, pra natureza, se a pessoa tem religião, pros deuses dela, e por aí vai. Aqui mais pedrinhas que eu comentei ali atrás. E tem banquinho ali na frente pra descansar. Tô precisando. Estou subindo uma montanha. Estou onde? No meio do mato. É óbvio. Olha isso. Acabou de subir um casal de senhor. Na bala, como eu diria, né? No ritmo do atleta. E eu aqui, quase pedindo helicóptero pra me guinchar. E é por esse motivo que eu amo fazer trilha aqui na Coreia do Sul, porque olha isso, que coisa mais linda. Além de ser seguro, né? Tô aqui, sozinha, o casal já se foi, me deixou pra trás. Só eu, os corvos, rezando pra não ter cobra, porque eu tenho pavor de bichos peçonhentos. E onde eu estou me embrenhando, fazendo conteúdo pra vocês. Óbvio que não é só esse o motivo. Tô aqui porque eu gosto de ver pôr do sol. E apesar de não ter físico, não ter condicionamento físico, eu amo estar no meio da natureza. Por isso que aqui estou. Vocês estão lembrados que eu falei no começo desse vídeo que eu não ia no... acho que é Bogwansan, se eu não estiver falando errado, que é um outro templo aqui, que tá lá do oposto desse que eu passei agora, o Sangwonsan, que eu não ia lá porque o ônibus parava 45 minutos, a última parada do ônibus era 45 minutos de caminhada até chegar lá, nesse templo. E adivinha, fui olhar no Maps agora, adivinha onde eu estou indo? Rumo a esse templo. Ai, gente. E eu acho que eu não vou ver pôr do sol de novo. Vai acontecer igual lá em Jeju, porque olha lá a montanha tampando. Tá vendo? Não vai dar pra ver. Só se eu chegar depois de lá, antes do sol se pôr. Coisa que eu duvido. Vamos ver se vai. Não vai focar, tá muito claro as marcações que eles põem pra não se perder na mata. E eu tô aqui indo sem nem saber, só seguir na trilha, que eu acho que tá com o chão batido, tá vendo? Assim, que parece que caminham bastante aqui. Era assim que meu pai falava, se o chão tiver batido, é porque passa pessoas ou animais aqui. Ou transportes, no caso carros, né? E por que essa fala? Porque eu vivi em fazenda até 12 anos de idade. Quem assistiu o primeiro vídeo desse canal vai entender.
a minha história. Ai, gente, eu tô chateada. Vai acontecer a mesma coisa de Jeju. Ou será que eu estou chorando antes da hora? Porque começou a descer, tá vendo? Subi e agora começou a descer. Se desce, a gente não vê pôr do sol. Chateada. E tem uma bela de uma montanha. Tá vendo? Esse aqui é o topo de outra montanha. Tampando o sol. Para as Marias xixis como eu, olha aqui no meio do nada tem um banheiro. Então, não tem problema. E agora para onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou. Ou eu vou pra Parque Florestal. Ou eu vou pra esse aqui, que é o topo da montanha que eu vi aqui no Maps. Acho que eu vou por aqui. Socorro. Vamos lá. Ai. Socorro. Onde que eu fui me enfiar? Amanhã eu não vou ter perna pra andar. Mas amanhã vai chover. Tá com previsão de chuva. Então tá tudo bem. Fica lá no hostel. E eu cheguei, subi ali, né? Onde a setinha tava dando. Tem aqui e tem aqui. Qual que é o caminho certo? Acho eu que é esse, porque tá vindo dali, né? Então tem que ter a sequência. E tem uma plaquinha aqui, ó, do topo. Uma plaquinha não, um cartaz. Seguir a lógica. Vamos ver se a lógica vai me ajudar ou vai me ferrar. E isso aqui tá parecendo uma barreira, né? Mas pelo menos tem banquinho do lado de cá. Ali já tem umas coisas ali, parece que impedindo a passagem, ou só avisando alguma coisa que eu não entendo. Ah, apesar que tem um portãozinho aqui, minha gente. E agora? Vamos ver. Que tá marcando 2 quilômetros. Para o Manam Onongchang. Aqui pra voltar onde eu tava. E aqui, que eu acho que é o Gang. É aquele Gang Larará que eu preciso ir, que eu gravei ali atrás. Não lembro de cabeça. E eu tô com preguiça de ler. Ainda bem que a minha intuição deu certo dessa vez. Peguei o caminho errado. Veremos, né? Não cante vitória antes de chegar. E assim, 300 metros de pura subida. Socorro. Tô começando a questionar aquela placa ali atrás. A placa tá lá atrás. Gente, tinha uma outra viradinha ali, mais ou menos no meio ali. Tô achando que era essa viradinha, pra ver a tal da pedra que vê a clareira aqui da mata. Porque não para, gente, 300 metros. Onde que isso é 300 metros? Já passou 300 metros faz 10 anos. Gente, não tá certo isso não. Acho que é numa trilha que tem aqui no meio. Pior ou melhor, não sei, é que tá certo. Tipo, eu vou subir até chegar aqui. Que era o primeiro lugar que eu queria ir, tinha desistido por causa do tempo e acabei sendo enganada por mim mesma e estou indo pra lá, até, subindo morro acima. E olha esse morro. E olha onde eu estou, olha o jeito que tá meus pezinhos. E ó, eu vim lá naquele verdinho lá no fundo. Tem uma placa ali embaixo, eu espero que seja uma placa de coisa boa, porque eu não quis nem traduzir. Mas ó, acho que não vai dar pra focar. Deixa eu dar zoom. Vejo clareira e tá vindo gente ali, então eu tô no caminho certo. Tô achando que não vai dar tempo de eu chegar pra ver o pôr do sol. Vou perder ele aqui no meio da mata. E o moço passou aqui. Então agora me deu mais segurança de estar no lugar certo. E se temos muretinha, temos caminhos bonitinhos, é outro sinal de caminho certo. E vocês vão ter que aguentar eu morta, que eu não tenho mais pulmão. Quando eu digo que eu me odeio, é disso que eu tô falando. Por que eu invento essas coisas? Eu pergunto, mas eu tenho resposta. Pelo simples prazer de reclamar. Porque mesmo cansada, sem fôlego, eu amo fazer isso.
Só preciso treinar mais, né? Pra ter condicionamento físico pra fazer isso. Uma respiração adequada. E eu já perdi o moço. O moço cacetou pra cima também. Esse povo me deixa no chinelo. Os veinhos, os povos da minha idade, o povo mais novo, todo mundo, todas as idades me deixam pra trás. Já prendi o cabelo. Não dá mais. Gente, perdemos o pôr do sol. Não veremos pôr do sol. Só se eu tiver muita sorte. Porque aqui tô no meio do nada. Olhei aqui no Naver Map. Eu tô na metade do caminho ainda pra chegar lá no ponto, no viewpoint, que é onde que teoricamente daria pra ver o pôr do sol. E eu estou aqui. Não dá pra voltar porque é bem pedregulho e na descida é mais perigoso. Então eu decidi seguir. Mas eu estou, cada minuto que passa, mais arrependida. Mas como eu disse, eu faço pelo prazer de reclamar. Então eu vou até o fim. Tô vendo claridade. Eu já tava quase sentando e chorando. E agora temos uma trilha instagramável. Esse vídeo vai ficar todo picado, porque eu não tenho condições físicas e psicológicas de gravar mais. Nos vemos na chegada de onde eu achar pra pegar um bus de volta pro hostel. Morri, mas passo bem. Pelo menos achei uma escada. Significa que eu não tô perdida no meio da mata. Pelo menos aqui, ó, tem como eu ir apoiando a mão e dar um descanso pros joelhos. E principalmente pro meu calcanhar, que eu forcei muito subindo o calcanhar. Então hoje é dia de tomar um Tandrilaxzinho e dormir depois. Essa noite eu não dormi bem. Acordei toda hora e eu fiquei no quarto sozinha, porque os meninos que eu tava dividindo foram embora. Olha que florzinha bonitinha. Eles foram embora e não chegou mais ninguém. Ninguém mais fez check-in, né? Eu dormi sozinha. E era pra ter dormido melhor, sem ronco. Não, fiquei acordando a madrugada toda. E aí, lá para umas 5 da manhã, eu fui dormir. Acordei às 11. E aí fiquei editando vídeo no YouTube até a hora que eu saí pra vir pra cá. Vou ter que pôr música, né? Porque essa falta de fôlego não dá. Ó o rosto vermelhinho. Fiz o cardio de uns 6 meses mais ou menos hoje. Jeju Oli Trail, porque choras. Jeju Oli Trail é Nutella perto dessa daqui. Não temos pôr do sol, mas temos a lua. Vai dando um desespero, porque você sobe, 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 não chega. Mas aí você resolve olhar pra trás um pouquinho e esquecer da dor. Olha isso. Uau. Caraca, isso aqui à noite deve ser maravilhoso, mas eu não quero ficar aqui à noite, não. Ai. Ui. Vai, grava essa escada ao mesmo tempo, garota. Será que veremos um pôr do sol? Me deixará feliz depois de toda essa trabalheira? Meu Deus, o céu tá rosa. Ai. Acho que valeu toda a reclamação até aqui. Vocês esqueçam toda a reclamação que eu fiz até aqui. Uau! Esqueci tudo que eu passei pra chegar aqui. Tô nem preocupada pra saber como que eu vou voltar. Ai, meu Deus.
Uau! Ah, obrigada, universo. Uau! Caraca, meu! Esqueci tudo, todo o medo que ficou lá atrás. A vontade de sentar e chorar e chamar a mãe. Ah, não vai dar pra ver o céu, mas vocês viram a hora que eu filmei sem eu estar com a cara que ele não tá focando. Gente, eu tô impressionada com essa vista. Só não fico mais tempo aqui porque eu tô com medo da descida ser muito mais demorada e eu pegar no escuro. Você acha que você já acabou, né? Mas olha onde você tá. Mas já foi mais da metade, né? E tomara que o resto da trilha seja assim. Não, que não seja mais do jeito que eu passei ali no meio da mata, não. Fechadona, não. Que aí eu vou ligar pro SAMU daqui. Por um segundo eu quase chorei. Que eu vi essa trilhazinha aqui, eu falei, não vou por ali, não. Aí tem essa aqui, ó. Aqui dá pra ver seu Busan quase inteira, praticamente. Sério, gente, esqueci todas as reclamações até aqui. Aqui não tá dando pra focar direito a vista, mas tá maravilhosa. E eu estou numa dessas estruturinhas que eles põem. Você não pode subir de sapato aqui. Agora a Isa pergunta pra onde que eu volto. As ideias que eu arrumo. Tô com a lanterna do celular, porque eu não comprei lanterna, né? Agora tô perdidaça, rezando para que essa trilha chegue em algum ponto de ônibus. Cheguei da trilha depois de, sei lá, do último ponto que eu gravei, acho que deu umas 3 horas. Agora já são quase 11 da noite. Acho que naquele ponto lá era 7 e pouco. E aí a cagada foi que eu não voltei pelo mesmo lugar, mas não dava pra voltar pelo mesmo lugar porque era bem embrenhado no meio da mata. E aí era mais perigoso voltar à noite. E eu fui seguindo uma estrada principal que tinha lá. Só que ela circundava, né? Então ela era muito mais longa do que você ir cortando pelas trilhas menorzinhas. Só que essas trilhas menorzinhas à noite, mesmo que você tenha lanterna, são mais perigosas, né? De cair, de ter bicho. Mas estou viva, aprendi a lição de não sair tão tarde para fazer trilha, porque pode escurecer, igual aconteceu. E eu tava bem confiante de que a descida ia ser super rápido, né? Que a descida não ia demorar, porque ia pela estrada principal. Mas eu me enganei totalmente. Avisei a minha família e no grupo, né, a família e amigos, no grupo que eu tenho pra falar de coisas de viagem, e eles foram me fazendo companhia até chegar na civilização de novo e pegar um ônibus. Mas em vários momentos eu fiquei bem assustada, porque assim, encontrei escorpião. Eu tava usando a lanterna do celular, por isso que eu vi. Aí eu encontrei escorpião, encontrei aranha, e eu morro de medo desses bichos peçonhentos. Eu tava morrendo de medo de encontrar cobra, e tinha aviso por toda a trilha de porco do mato, porco selvagem. E aí, qualquer barulhinho que eu escutava, eu dava umas corridas. Foi engraçado, agora que eu cheguei estou bem engraçado, né? Mas antes não tava engraçado, não. Várias partes da trilha me dava vontade de sentar no meio da estrada. Era uma estrada, não para passar carro, estrada de pedestre e ciclista, mas era uma estrada bem larga. Em alguns pontos ela era asfaltada, outros ela era de pedrinha, outros eram só de terra.
areia, né? Parece uma areia que não é terra. E em vários momentos eu quis sentar e chorar. Então, hoje foi um teste de resiliência pra mim e de teste de saúde emocional. Porque olha, em vários momentos eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir achar o final dessa trilha? Eu vou ter que dormir aqui no meio da mata. Essa era a minha preocupação. E se ia chover, né? Mas eu vi na previsão que não, então tava menos preocupada com isso. Dito isso, e outra coisa, eu não fiquei com medo porque aqui é um país muito seguro pra você andar até no meio da floresta à noite. O meu maior medo mesmo era com os bichos, porque qualquer barulhinho me assustava. Se eu via um escorpião no chão, eu saía pulando. Medo dele me picar. Por isso que eu não senti nenhum medo sequer de ser atacada por um homem ou de ser roubada. O meu medo era com os bichos na mata à noite. Então, só para deixar claro isso, que se for um país que eu sei sabidamente que não é tão seguro, eu não ia fazer isso, né? Mas a cagada é que eu achei que a descida ia ser rápida e não foi. Dito isso, finalizo esse vídeo e até o próximo dia. Bom dia, pessoas. A Dora Aventureira está de volta. Vim aqui pra agora descansada, né? Agora que eu consegui dormir até as quase 11h30 da manhã. Mas eu fui pegar no sono depois das 2, porque acho que o corpo tava cheio de adrenalina ainda, né? Foi interessante essa aventura, mas como eu já tinha dito, né, no vídeo, num take anterior aqui, só foi possível porque a Coreia do Sul é um país bem seguro. Aí, quando eu cheguei aqui, eu contei a Jin, que é a dona aqui, né, do hostel, falou assim, nossa, a gente não faz hiking à noite, é perigoso. Falei, mas perigoso em que sentido? Ela falou, cair, machucar. Falei, tá, então tá bom. Porque eu tava achando que era os perigos que a gente tá acostumado aí no Brasil, né? De perigo de ser roubado, mulher ser perigo de ser atacada por homem. Mas não, era isso mesmo. E a minha aventura de descida durou quase 2 horas exatas. Eu não tenho noção de quantos quilômetros foram, eu só sei que eu subi 1,5 km. Vocês vão ver aí, tem takes aí de como que foi a subida, alguns takes, mas a descida eu não consegui fazer take algum, porque tava escuro. Só consegui fazer até a hora que eu cheguei ali no topo, que eu vi o finalzinho do pôr do sol. E aí eu gravei também, tentei gravar, né, as luzes se acendendo ali embaixo na cidade. E na minha cabeça, eu ia descer 1,5 km também. Só que eu peguei a estrada principal, porque a estrada principal era maior, mais larga, né? Eu falei, vou me manter nela, só que aí ela era mais longa, né? A distância mais longa. Então eu creio que desses 14, eu andei 14,5 km. Depois eu olhei aqui no aplicativo do celular. Provavelmente mais, sei lá, uns 10, 12 quilômetros deve ter sido da descida. Aí eu tomei relaxante muscular antes de dormir. Tô melhor do que eu imaginei, eu achei que eu ia estar com muito mais dor. Então talvez meu corpo já esteja começando a acostumar com minhas andanças. Não é à toa que meu canal chama Andanças da Fly. Eu não coloquei esse nome à toa. Ai, gente, olha, mas foi uma aventura. Agora eu tô rindo porque eu tô viva aqui contando pra vocês a história. Mas foi um pouco assustador por conta de medo de bicho, né? Eu escutava uns barulhos, folha mexendo, eu já ficava morrendo de medo, achando que podia ser porco do mato, né? Porco selvagem, porque tinha vários avisos na trilha que pode ter aqui na Coreia do Sul, né? Nas florestas da Coreia do Sul. E eu vi vários escorpiões e aranhas no chão enquanto eu tava iluminando com a lanterna do celular. E era cada pulo e
corridinhas curtas que eu dava, porque eu tenho pavor de bicho peçonhento. Cobra, escorpião e aranha. São os 3 principais que eu morro de medo. Sei que tem outros animais peçonhentos, mas esses são os mais comuns da gente ver. E são os que eu mais tenho medo. Cobra, ainda bem que eu não vi, porque senão eu ia ficar... É a que eu mais tenho medo, né? Acho que pelo tamanho também. Não pelo perigo, assim, de ser mais venenoso, né? Mas pelo tamanho. Então eu tenho muito medo. E o outro medo que tava me assolando, passando pela minha cabeça durante a descida era: gente, se eu chegar no meio do nada e não tiver saída, tipo, eu chegar no meio, num ponto sem saída, vou ter que dormir no meio da mata. Tinha, ao longo do caminho, sei lá, a cada 500 metros, menos de 1 quilômetro, tinha... Aqui tem aqueles pavilhões para descansar. Eu mostrei uma aqui, né, que eu tava lá em cima ainda, logo depois do pôr do sol, então daquele jeito lá. Vários pavilhõezinhos, vários banquinhos. Falei, vou ter que dormir num pavilhão desse se eu não achar a saída. E aí eu já tava ficando assustadérrima, né, porque imagina dormir, deve ser bem mais frio, e medo de vir escorpião. Eu não ia dormir, eu ia ficar lá só cochilando, né. Esse era o meu medo, que pairava, o que passava pela minha cabeça durante a descida. E foi um teste de resiliência emocional e física. E físico porque a todo momento eu fiquei trabalhando a minha mente para eu não entrar em desespero. E aí lá pro meio da trilha eu resolvi avisar minha família, resolvi avisar meus amigos e familiares, né, que estão num grupo, que eu criei um grupo para falar sobre a viagem. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque aí eu vim conversando com eles, mandei a localização em tempo real, então isso foi me dando menos medo. Vim ouvindo música, fui fazendo a trilha ouvindo música, tirei o fone, né, porque eu tava com o fone, aí eu tirei o fone para deixar o celular na powerbank carregando, porque consome bastante bateria, deixar a lanterna acesa. E aí eu coloquei o One Republic, que é a banda que eu mais gosto. Aumentei o volume e falei, tô nem aí que aqui o povo é educado e vive no silêncio, vou botar a música, se aparecer alguém eu baixo. Mas eu cruzei só com 3 pessoas, não, eu devo ter cruzado com umas 5 pessoas no total, entre subida e descida. E a última pessoa que eu cruzei foi um ciclista, aí ele me cumprimentou, né, falou, annyeonghaseyo, e continuou subindo quase morrendo, porque ele tava subindo puxado, pegado. E só que eu não perguntei, né, se eu tava no caminho, na rota certa, porque na minha cabeça eu tava olhando lá no Maps e tava seguindo, a bolinha tava andando junto naquela trilha, só que eu não tinha dado zoom suficiente para ver o tanto de curvas que eu ia fazer, né, então eu fiz uma volta bem grande. E esse é o aprendizado, não subir na montanha sozinha para ver pôr do sol. É o principal deles. Ai. E levar uma lanterna decente, porque a lanterna do celular, ela ajuda, me foi muito útil, mas não é tão boa quanto você ter uma lanterna, aquelas lanternas de cabeça, né, que elas iluminam mais longe. O celular, sei lá, acho que nem 10 metros na frente ele ilumina, né? Era mais pra ver meu pé ali onde que eu tava pisando. E essa foi a minha Dora Aventureira. O meu episódio Dora Aventureira.